Estamos em mais um Doc Talk, o nosso podcast sobre saúde, medicina e entretenimento. E hoje a gente veio receber um médico diferente. Por quê? Porque além dele ser médico, oftalmologista, ele tem banda de rock metal pesado, nem sei falar esse hardcore aí. É, tudo. E escritor de contos de terror. Gente, mas estamos aqui com o nosso querido Dr. Eduardo. Olá. Eu nunca sei falar teu sobrenome. Strobel. Heimert Strobel von Linsing. O que é isso? É alemão? Alemão só de, assim, o pai do pai e o pai da mãe. O sobrenome é uma coincidência. Não parece aquela torta de maçã alemã? Aquilo é strudel. Ah, boa. De maçã aquilo. De maçã. Tem strudel de banana? Apfelstrudel. Apfelstrudel de maçã. Deve ter uma de banana. Aquela que eu conheço de maçã. Banana strudel. Banana strudel. Banana em todo lugar. Banana em todo lugar. A palavra que é nova, eu acho que ela não traduz, não se cria diferente, né? Não. Quando a palavra assim, mãe tem um monte de lugar, cada língua tudo meio inventou parecido, uma mãe. Mas parece que começa com ma. É. Mas não é dá tudo, impressão. Eu acho que... Por causa desses radicais comuns, eu acho. Aquela proto-indo-europeu que cria a língua. Meu Deus do céu, gente. Você não. viu? Vai Ter linguística aqui hoje. Você tá preparado? Convidado que, olha, você tá preparado? Fê, tô preparado. Mas vamos lá. Mas você é oftalmologista. Sou oftalmologista de formação. Preciso contar, antes de tudo, que era a matéria que eu tinha mais medo da faculdade. Por quê? Eu tinha. Medo? E eu não sei por quê. É uma coisa que o olho, pra mim, sempre foi um enigma. Porque ele tem... A gente não tem... por exemplo, um sinônimo de sorte, olho grego, e não sei o quê. É. E daí, quando você olha a consistência do olho, ela é diferente de tudo que a gente tem no corpo. Verdade. Não é? É um negócio diferente. O olho é um negócio diferente. É uma especialidade isolada da medicina. Eu acho que pouca gente mexe. Paula é alergista. Quer dizer, todo mundo receita o antialérgico. A Paula é alergista, então a Paula, todo mundo, pelo menos tenta tratar antes de encaminhar. O cardiologista, o cara dá o antihipertensivo antes de encaminhar. O oftalmo não. O oftalmo, se não é o Tobrex, se não é a conjuntivite, o cara fala assim, não, vamos encaminhar para o oftalmologista. Não, qualquer coisa que você não enxerga, vai para o oftalmo. Então, exatamente. Daí uma coisa, A pergunta do médico geral, eu sou médico clínico, né? O paciente chega, a pergunta principal que vai me separar dele, e eu vou encaminhar ele para o oftalmologista, você está enxergando bem? Você está vendo embaçado? Quantos dedos você vê aqui? Acabou. Essa tua oftalmologista. Não, toda propedêutica oftalmológica. Não, doutora Paula, não. Vamos lá. Eu faço campimetria, todo o exame físico. Porém, estas perguntas me afastam dele. Porque se ele responder sim para qualquer uma delas, não estou enxergando bem. Não estou vendo 2 dedos. Ou não estou enxergando aqui os dedos dos lados. Vamos consultar o oftalmologista. Mas você sabe que a gente brinca, mas bastante doenças a gente consegue começar com sintoma ocular, não é? Sim, é muito comum o paciente se assustar no nosso consultório. Eu estar fazendo o exame e falar assim, mas você não é diabético, você não é hipertenso, você não é... Como é que está o coração? Porque você a gente às vezes vê fundo de olho, a gente vê alguma coisinha e o paciente nem sabe do problema e fala assim, putz, não sei de nada. E por que você escolheu oftalmologia? Porque o que aconteceu na faculdade que falou, não, é isso? Eu sempre fui ser cirurgião. Eu entrei na faculdade de medicina para ser cirurgião. Eu gosto da habilidade na massa. Habilidade manual, vamos chamar assim, para ficar mais bonito. Eu estava no 4º ano de medicina, 4º para o 5º ano de medicina, eu estava quase indo pro internato e eu fiz minha cirurgia refrativa. O que é cirurgia refrativa? A cirurgia de corrigir o grau. Eu tinha uma miopia e astigmatismo alto, assim, usava óculos... Você não enxergava nem de perto nem de longe. Isso. Basicamente. E eu usei óculos dos 3 até o 5º ano de medicina. Então o óculos se incomodava. Então você falou, não, eu vou ser o cara Não era nem isso. O laser estava começando na época, o laser... E eu fiz a cirurgia meio que de impulso. Eu quis fazer a cirurgia, fiz a cirurgia, e se livrar do óculos imediatamente foi uma coisa assim que me deu um clique. Tanto que quando eu voltei para a faculdade, que eu estava falando até era nosso preceptor da cirúrgica no hospital,
Ele falou assim, mas você vai desperdiçar teu talento cirúrgico indo para oftalmologia? Eu falei, não, pô, eu vou continuar operando. Ele falou assim, mas você vai operar. Mas talento cirúrgico tem que ter muito para ir para oftalmologia, porque é tão pequeno, né? Mas eu acho que tem uma rixa, assim, do cirurgião geral de abrir barriga, dar ponto, fazer a cirurgia gigante, cirurgia de 10 horas, cirurgia de 12 horas. Eu acho que isso... E a refrativa dura quanto, a cirurgia? Hoje em dia, segundos. Segundos, você imagina. E por que tem tanta gente, não sei, como é que eles chegam pra você, assim, porque os pacientes, quando eu falo, assim, ó, vejam oftalmo, já pensou em fazer uma cirurgia dessa miopia aí e tal, porque, enfim, tá coçando o olho, né, minha área. O paciente, não, mexer no olho. Por que você acha que isso acontece? O olho é a nossa porta pra pessoa, né? Quando a gente tava na pandemia agora, uns anos atrás, a gente podia estar de touca, de máscara, e você olha o olho, você reconhece a pessoa. Se a gente quer censurar um artista de TV, você põe ali o quadradinho no olho, a pessoa não se reconhece mais. Então eu acho que o olho é muito dessa nossa né? Verdade, identificação. Eu nunca tinha pensado, eles tampam só aqui e você não reconhece a pessoa. A nossa identificação é toda aqui. A gente tem uma... Sem contar isso de fora para dentro e de dentro para fora, né? Também. Eu imagino que a visão é um dos sentidos que a gente sente uma mágica. Esses dias eu vi qualquer coisa ou qualquer assunto Os olhos são a janela da alma. Quase isso. Mas assim, as percepções de quem nasce com uma deficiência absoluta e uma cegueira completa, chama completa, doutor? Eu não... Sim. Ou seja, a pessoa que nasceu sem enxergar nada daquela que adquiriu, né, durante o tempo. É sensacional o tipo de desenvolvimento que existem dos outros sentidos e tudo isso. Então, a visão meio que ela coordena os outros sentidos, assim, é uma coisa que realmente é... Tem que pensar que boa parte do nosso cérebro sensorial, do cérebro que faz todos os nossos 5 sentidos, 85% dele é visual. A gente é criatura visual, a gente evoluiu para viver com o olho. O cachorro, por exemplo, o cachorro pode ficar com catarata, o cachorro continua cego de catarata se virando bem em casa, o cachorro continua... Porque ele tem o olfato é o desenvolvido. importante dele. Rapaz, o cachorro reconhece você do outro lado da porta. Por que não ensinam isso na faculdade, né? Na de veterinária deve ensinar. É isso. Não, mas então, e esse negócio do dentro para fora, essas percepções fazem com que a gente chegue em alguns momentos e se pergunte, né? Eu queria ver mais coisa, eu precisava ouvir mais coisa. Às vezes você vê habilidades em pessoas que têm deficiência visual que você nunca vai ver em uma pessoa que nasceu com a visão normal, né? Porque o cérebro ocupa o espaço, né? Aquele material que a gente tem para programar nossos sentidos, não usa o olho. Não, peraí, mas vamos escutar, vamos, sabe? Tato, percepção. O cego enxerga tocando. A gente vê em filme isso, né? Ele pegando no rosto e reconhecendo as pessoas. A gente não conseguiria fazer isso. Ou cheirando, né? Fazendo... Perfume de Mulher. Grande filme. Você gosta de filme? Al Pacino, sim. Eu acho esse filme sensacional. Não, para quê? A gente sempre combina que a gente não vai falar a idade dentro do programa, né? Mas a gente já falou quantas vezes? Não, a gente nunca falou a idade. A idade não, mas que a gente tem 22 anos de formado. Quantos anos você tem de formado? 20. 22. Como eu. A gente é mais novinhos. jovem do que a doutora. Ai, tá bom. Eu gosto mas disso. escuta, eu quero saber uma coisa. Essa tua vertente artística, assim, porque mexer com o olho e operar, eu acho que é uma coisa meio da arte também, né? O famoso os olhos são janelas da alma. Mas essa história do rock pesado e do escritor de rock pesado? coisa... Eu não sei dessa história, eu não tive esse briefing. Eu não sei falar, vai. Você me dá as características do rock. Eu canto numa banda. Gente do céu. Cantar é uma extrapolação pro que eu faço, mas... Mas você sempre gostou disso? Sempre. Na verdade, sempre gostei de filme de terror. O começo eu acho que é aí. Cara, e filme de terror soca as facas no olho da gente, né? No olho. Tem uma coisa com oftalmo, filme de terror, né? Mas eu acho assim... Eu sempre fui aquela criança que desenha caveira no caderno da escola, sabe? Aquela criança que tá no mundo da lua. Você sempre teve esse dark side? Assim? Isso. E o filme de terror foi uma coisa assim que sempre me pegou, assim, eu ainda gosto. E um dia
putz, eu trabalho desde os 12 anos de idade, eu tava voltando do trabalho, saláriozinho no bolso, assim, passei por uma loja de disco. Gente, mas peraí, isso é exploração infantil, 12 anos, ou mas não é? Na época, mas 30 anos 30 atrás, anos atrás família não alemã, é. não existe essa. 30 anos atrás Vai não trabalhar. existia isso. Vai trabalhar. E comprei um disco de vinil na época, de uma banda, por causa da capa. E quando eu cheguei em casa e escutei aquilo, eu falei, não, é isso que eu quero. Qual banda que era? Cannibal Corpse. Eu Não, é uma vergonha não conhecer? não, pelo contrário. Não, lógico que Não, não. porque Eu não Kiss, conheço nada. Metallica, Não, mas isso né? aí, Não, é não. rock soft. Ah, é O nosso soft? diretor aqui, que é também aquele gosta que de rock, grita, pode, esse é né? aquele que Esse que grita. grita. Ele é do rock que a gente não conhece. Entendi. É aquelas bandas que... Os nomes que eu nunca Que vi falar. grita. Que grita, esse... Mas será que não era... Será, Isso, death metal? death metal. A gente ouviu o ponto, a gente precisa falar. Mas escute, mas você acha que daí você quis o quê? Fazer alguma coisa com a sua audição? Queria mexer com outro sentido? Era isso? Não, na verdade não é. É quando você chega no vocal extremo, que a gente tá falando agora de vocal extremo. O vocal extremo é outro instrumento percussivo da banda. O que é vocal extremo? É o... É o grito. E por ser um outro instrumento percussivo da banda, é mais música do que poesia. Então, fazendo a comparação, o vocalista de uma banda, entre aspas, normal, ele acompanha o violão, ele acompanha os instrumentos melódicos. O metal extremo, o vocalista tem uma função mais percussiva. Ele monta o ritmo da banda junto com a bateria e com o baixo. Então ele está do outro lado do... Ele também é um instrumento. Ele também... Todo cantor é, né? Mas... E é legal porque é o ver até onde teu corpo chega. Porque a habilidade de tocar guitarra, a habilidade é uma habilidade assim, construída. A habilidade vocal, além de ser construída, ela é uma coisa que acaba sendo um pouquinho alienígena pro leigo. Alienígena, gente. Não, Mas alienígena Mas por quê? eu acho Porque que não todo veio? Não é uma coisa que a instrumento- gente Mas acho que se todo imagina fazendo. instrumento a gente precisa entendi. ter um jeito com aquilo, né? Não adianta você Mas querer. você Vou tocar piano e você não tem jeito nenhum. experimentava? Como é que é? Como que você entendeu que você conseguia fazer? Eu ouvi, isso é uma voz do além que fala comigo, uma voz gutural. Como que você entendeu que você conseguia fazer isso? Quando a gente tem 10, 12, 14 anos, eu acho que o nosso corpo é mais moldável. A gente aprende a fazer as coisas mais fácil. Tanto que aprender língua depois de velho é mais difícil do que quando a gente Quando é criança, né? Então, o nosso cérebro é diferente. Eu acho que a gente consegue se controlar melhor na adolescência. E eu cantava brincando até a faculdade. Na faculdade a gente brincava muito. Tinha um pessoal do metal ali dentro da faculdade e a gente acaba se nichando, né? E a gente falava, vamos montar uma banda, vamos montar uma banda, vamos montar uma banda. A gente nunca montou uma banda, na verdade. Mas ia ensaiar, ia brincar de... Exatamente. E em 2008, 2010, o meu colega de faculdade morava ali do lado de casa e falou assim, o que você está fazendo? Eu falei, estou fazendo nada. Isso uma quarta-feira à noite, assim. Ele falou assim, vem aqui em casa, vamos gravar uma música. Vamos. E foi assim que surgiu a banda que eu tô até hoje. Como que assim. chama a banda? Evil Project. Evil Project. Existe Instagram disso? Uma coisa assim? Existe. Sério? Sério. Aham. Vamos colocar depois E um daí, arroba se Evil você, e se Project. você vê ele cantando nos vídeos lá, não parece a mesma pessoa. Escuta. Inclusive quando ele narra os... Que tem, ele narra os livros até dele porque também, ele faz totalmente uma outra você voz. veja, o Totalmente convidado gravatado. veio, tá de gravata, provavelmente... Tava Eu trabalhando. achei que ele ia vir de camiseta do De camiseta- rock. Então, mas eu Até achei... quando eu olhei, nossa, eu vi ele até mais gravata. informal. Mas assim... os temas de banda de rock são assassinato, morte, necrofilia, baraná. Esse rock é uma coisa- death metal aí. Né? O que é o death metal, né? E daí é o pulo do filme de terror. Aí que eu ia chegar, porque a doutora Paula, que já conhece o convidado, me contou que ele rumou, além de explorar essa parte da musical, foi para a parte Da escrita. Escrita. da literatura. Então resolveu escrever. Daí um Isso. dia você estava lá, você já gostava disso, na faculdade começou a cantar.
Quando que eu comecei a escrever? Exatamente. Eu comecei a Essa escrever... resposta- nem eu sei. E o que você começou a escrever, né? Eu não sei essa resposta, acho que eu nunca Você não te sabe o perguntei que isso. qual foi meu primeiro livro? Não. Meu primeiro livro é Manual da Alergia. Ah, sério? Sério? Não sabia. Manual da alergia? Eu tenho no meu consultório. Recebi pelo correio. Então essa O- história de ser escritor é até É recente, é super recente. Pandemia, agora trabalha, agora não trabalha, fecha tudo, abre tudo de volta. E eu sou um cara super ativo, eu sou um cara que não consigo ficar parado, quieto. E o consultório estava horrível, não tinha consulta, não tinha paciente. E Ainda falei, mais a sabe, gente, né? ainda Médico mais a gente. de consulta eletiva, né? E então eu estava parado, tinha que fazer alguma coisa. Eu falei assim, vou escrever. E eu não sabia se eu ia escrever para fazer um blog, para fazer alguma coisa, para fazer um texto para ler no Instagram. Eu não sabia o que ia fazer. E comecei a escrever. E porque eu sou alérgico, eu falei assim, vou falar sobre alergia. Alergia é um tema meio, assim... Que todo mundo põe Cara, não. A Não, pessoa, e em vez ninguém de sabe. pensar, não, eu vou escrever sobre música. Não, ele foi procurar uma doença. Então, ele realmente estava no caminho certo do death metal e do sadismo o negócio vai longe. Sobre doença. E Vamos falar sobre o a minha leigo alergia. não entende alergia. Você sabe, o leigo não entende de alergia. Nem O- o médico, quase, né? Porque alergia é um troço difícil, né? Exatamente. E a pessoa chega no consultório e fala assim, eu tenho alergia porque minha imunidade está baixa. Eu falo assim, não tem nada a ver com isso. E, sabe, e essas explicações, assim, eu falei, foi pondo isso no papel. E eu fiz o livro assim, eu escrevi esse livro muito rápido, porque a gente estava parado e eu escrevi esse livro em, sei lá, 3 meses. E você escreve um livro, o que se faz com o livro? Eu não tenho a menor ideia do que fazer com isso. Como é que publica um livro? Como é que vai fazer um livro? Não tenho a menor ideia. E daí você entra na internet e vai falar assim, como publicar um livro. E daí nisso eu fui conhecendo gente. Ah, porque fulano é revisora, Instagram, Facebook na época. E conheci a Thay, que até hoje é minha revisora. E a Thay falou, vamos lá, vamos fazer essa história junto, vamos ver o que tá, me mande, vamos ver. Ela me cobrou um valor simbólico ali para fazer meu livro. Eu fiz o livro e nisso ela falou assim, tem um outro pessoal escritor aqui, a gente está se reunindo num grupo de WhatsApp, vamos conversar. E entramos nesse grupo de WhatsApp e todo mundo assim, vamos escrever um tema comum, a gente publica um livro todo mundo junto. Tá bom. E fomos escrever... Isso no meio da pandemia, ninguém tava No meio fazendo da pandemia, nada. ninguém tava vamos fazendo inventar nada, coisa pra exatamente. fazer. Mas Isso- nesse grupo aí tinha gente de tudo quanto era... Do Brasil Profissão. inteiro, de tudo que é jeito. Tinha médico, fotógrafo, engenheiro, Exatamente. jornalista, tudo. Desde tinha gente de 20 anos de idade e tinha gente de 70. Este primeiro livro, A rede social, a gente tava falando meio sobre os problemas da rede social, mas a rede social é tem linda. essas coisas legais, né? É. Que ela consegue juntar o famoso um polaco de cada colônia em interesses comuns. e gente que você não ia ter contato nunca, Nunca, né? nunca no mundo. No dia a dia. 20 anos atrás. Há 20 Claro. anos atrás a gente não tinha contato. Sim, que difícil que era, né? A gente fazia plantão com bip. Vocês são formados ao mesmo tempo que eu. A gente tinha bip. Bip. Se a gente fala isso hoje, parece que a gente é Não, ancião. acho que a maioria das pessoas nem sabe que a BIP tremia. Estava no descanso, chegava uma emergência, tremia um aparelhinho. Os bips que eram mais modernos tinham o escritinho em cima o que era para fazer, ou senão você tinha que ligar para a central e falar assim, bip 674, qual que é a mensagem? Na verdade, hoje o verdade. celular tem a função tremer, lá vibrar, que era parecido com o VIP. Só que a maioria. Hoje a gente usa celular como se fosse BIP, ninguém fala mais, é só a mensagem. Só que a maioria das pessoas deixa ele desativado, né? Pra não ficar tremendo enquanto dorme e tal. Né? Menos o diretor. O diretor gosta de lá de ligar pra gente. Aí ele liga pra gente 9h30 da manhã que a gente tá atendendo. O Daí diretor, a gente tem que desligar, o diretor faz isso. não O diretor dá ele pra precisa falar, entender que manda a gente tá no mensagem, século né? XXI, ele liga às 9h30 da manhã. Ninguém usa celular para falar mais. Ninguém usa celular pra falar, a gente usa pra mandar mensagem texto. ou áudio. Tá. Tá, vamos continuar. Mas daí você escreveu um livro de alergia. Escrevi o livro de alergia. Tá. E como é que foi isso? Tá, puxa, gostei do que eu escrevi, gostei de escrever. E entrei nesse grupo de tá. autores diversos. Sim. Mas tua mente é inquieta, né? Completamente.
Completamente. Não, É, gente, porque a claro gente que é. procura O cara fazer. escolheu o olho, ele é metaleiro Metaneiro, e daí no escreve meio livro de ele não alergia. sabia o que fazer. Não, daí no meio ele não tinha o que fazer, ele falou, vou escrever. Daí ele foi procurar o grupo que escrevia. Tá. Estou escrevendo até hoje. 12 livros depois já. 12 livros? 12 livros. Em quanto tempo isso? 3 anos? 3 anos? Pandemia? Eu, gente, mas peraí. Não. Não, o segredo é coisas curtas. Mas e daí você começou o quê? Você começou com o tema alergia e depois os outros livros... E daí eu escrevi esse conto que foi para esse livretinho aí, que não saiu muito do papel. Daí eu escrevi mais 1, 2 ou 3 Mas esse conto contos. já era qual temática? Este conto é sobre a noiva do edifício Asa. O fantasma aqui do prédio. Assim, que é uma lenda... Uma lenda urbana da cidade. Uma lenda urbana que já foi explorada até por outros autores, né? Eu já... Sim. Já Sim, li é, sobre... é. Lendas urbanas são exploradas. Né? Não, aqui eu acho que o Leminski ou alguém daqui já falou da noiva do edifício Asa. Mas por que você foi pra essa temática? Porque até então a gente tava querendo escrever Por um sobre motivo medicina. óbvio, né? Pelo death metal? Poxa, o cara, Claro. né? Tá. Um cara metaleiro, falar de fantasma, nada melhor, né? Vamos falar de morte. Tá. E nisso entrei em 2, 3, 4 antologias diferentes. E eu escrevi 2 letras, 2 contos baseados em letras de música que eu já tinha. Que você escreveu? Sim, sou eu que escrevo as letras da música da banda. Cara, a exceção da vida dele é a medicina, você tá percebendo, né? A medicina é um que paga os detalhe. hobbies. É um detalhe, né? Entendi. Daí fala, fez a noiva do edifício Asa. Isso, daí escrevi sobre algumas músicas que a gente tinha. E foi para das antologias diferentes aí. Escrevi sobre os fantasmas da Praça João Cândido. Esses eu não conheço. Essa é uma historinha legal também. Aí depois que você, já pulando aqui, daí depois que você juntou esses contos... Nas Assombrações Curitibanas. Nas Assombrações Curitibanas, é muito legal esse livro. Ah, É entendi. muito Ele legal, tem juntou os vários fantasmas contos. das Assombrações lendas curitibanas. urbanas, As lendas enfim. urbanas da cidade. É Poxa. muito legal, Assombrações Curitibanas. Tem Entendi. todas essas histórias. A do pirata, que tem os Os túneis secretos da cidade. Tem o mapa, sabe, né? Tem uns túneis secretos embaixo. Ah, dos túneis secretos, sim. E vai desde o colégio estadual até a Santa Casa. Isso você fez uma... Eu sei que um escritor, ele estrutura basicamente em pesquisa, um pouco de experiência, um pouco de vivência. Como é que foi a construção disso? Eu, do mesmo jeito que eu faço um pouco de tudo, eu sou super generalista, assim. Eu sou desorganizado também. Então, claro que tem pesquisa, mas tem muito que sai da cabeça, você escreve... Olha, tem ficção no meio. Claro que tem ficção no meio. Okay. Claro que tem ficção no meio. Não tem como, interessante, não né? tem. Se a coisa ficar muito histórica, a coisa fica meio chata. Eu acho assim que não dá para levar nada ao pé da letra. Aliás, nada que é escrito. Tirando o científico, meu livro de alergia, meu livro de cirurgia plástica, esses... Cirurgia plástica, gente. Eu faço bléfaro, Ele eu faz faço bléfaro, né? cirurgia estética do olho. Bléfaro, né? Claro. Que bléfaro é a Death cirurgia da metal pálpebra. Deixa as mulheres Deixa as mulheres... Entendi. Para depois enxergar os fantasmas de uma forma mais bonita, né? Como Tarantino... Música, livro, palavra, tudo se conecta. Você tem um universo, assim, um universo Tarantino que você conecta? Não. Teus livros têm uma história, tuas músicas outras, de repente elas se juntam, como é que é? Eu tenho um livro das músicas, daí isso é proposital, as músicas saíram antes, o livro saiu depois, mas a coisa conversa muito entre elas. Mas até pelo trabalho que a música dá, o livro não tem como ter essa velocidade toda, sabe? A música acaba demorando mais. Então, eu não consigo conversar tudo com tudo. Mas a ideia é fazer as coisas irem se juntando, sim. Sabe? Eu acho que é legal essa conversa de uma arte com a outra arte. E esses 12 livros, assim, que você tem, eles são todos temática terror? Não. Terror? É suspense? É o quê? Ali varia entre terror e suspense. Eu tenho um livro de suspense puro, você leu, O Privacidade à Venda. Você não gostou do final? Me deu nervoso esse livro. São contos também, São né? contos também. Você quer influenciar no final do livro do convidado? Não é que não é o final do livro, é o último conto, terrível. Agora, não gostou. os primeiros contos, você fica nervosa, você fala, meu
Deus, é verdade, isso pode acontecer. Porque é a exposição nas redes sociais. E Qual que é o risco dessa exposição pode toda? acarretar, entendeu? São contos do que aconteceu ali. E Cara, eu, na verdade... Só que acontece uma coisa comigo. Cada vez que eu leio teus livros, teus contos, eu sempre acho que a gente tá em Curitiba. Eu sempre acho que a gente tá aqui. E é isso ou não? Porque, sei lá, eu acho que eu gostei tanto das Assombrações Curitibanas que sempre que eu leio teus contos, eu acho que acontece aqui na cidade. Mas aí pode acontecer em qualquer lugar. Eu sei, mas é que Mas da trago tua ela pra cabeça, cá. quando Rio você do tava Ar é no Rio de criando... Janeiro, não tem mas como ser em quando outro você lugar. tava criando, era o quê? Você acha que eram teus medos ou eram... Não, eu acho que essa história de... Eu, porque consumo muito terror, eu tenho muito pesadelo. E eu uso bastante disso. Ah, entendi. Mas não é meus medos. Eu acho assim... Eu tenho medo de duas coisas. Altura. Eu também. Altura. Eu sou apavorado de altura e de dentista. Por isso que o teu Dentista- primeiro dentista eu livro foi tenho bem mais medo do da que da noiva do altura. Asa, A né? noiva da Asa é assustador. É. Eu subi lá no Asa. Você foi lá? Fui. Eu cheguei pro porteiro e falei assim, eu sou escritor, não tinha escrito nada na época. Sou escritor. Eu sou escritor de um livro do Manual de A gente Alergia. tinha duas amigas. A gente tinha duas amigas na adolescência que Sim, moravam no que edifício morava no Asa. Asa, sim. A gente frequentou o Asa. Patrícia e Valquíria. A gente frequentou o Asa. É. Qual o nome? Pati Val. Beijo. Pati e Val. E eu falei, quero subir lá em cima. O cara, não posso. Eu falei, puxa. E entrei no edifício Asa ali no elevador. Rolou uma Fui- propina? Não, foi só Só conversa. Conversa. É. E daí foi no terraço. Fui no terraço do edifício Asa lá. Porra, mas você não tem medo da altura? Tenho. Mas por isso... Mas aí, então, ele tá enfrentando os medos. Você acha que a gente enfrenta... O escritor enfrenta seus medos pra escrever ou é bobagem? Eu acho isso bobagem. É? Eu acho isso bobagem. Eu acho que a gente faz o que a gente quer, sabe? Eu acho que talvez alguém que tem um trauma pessoal possa usar a escrita para superar isso. Mas no meu caso, eu escrevo o que eu gosto. Eu Você sei. acha... assim... não, isso aqui não é uma sessão de terapia, porém você é muito diferente. Vamos lá. Você acha que... Cara, você escolheu olho, você é do death metal e você escreve livro Terror. de terror. Mas eu já linkei o olho aqui. O olho do lá do olho. terror que eles enfiam a faca no olho. Assim. essa é a parte do olho. Não, é do verdade. terror. Você entende que isso tudo... Mas por que você acha que acontece isso? Você teve sei lá, um passado em comum ou algum trauma? Porque não é terapia. Porém, eu queria muito saber, é curiosidade. Não, eu nem acredito nisso, sabe? Por que eu fui para oftalmologia? Minhas escolhas são tão racionais hoje. Você acha? Mas... Mas é. Eu acho que ele que é racional, sim. Até meu casamento foi uma escolha racional, assim, sabe? Aí eu não acredito. Não, mas Por quê? Você casou com a Mortícia ou com a Vandinha? A Vandinha, ela é pequenininha, eu conheço Não, a a esposa Vandinha, dele. mas já existe desde a década de 70, né? Ela tem uma vibe Vandinha pequenininha. A família Adams tá aí desde 70. Mas... Como Desde os que ela 30, era? eu acho. Dark, gótica? Que ela tinha Minha uma tribo? esposa? A sua Não, esposa? Ela é minha professora de esposa- matemática. Mentira, gente. Ela é Eu não tô uma entendendo fofa. nada, viu? A próxima vez eu vou chamar um terapeuta pra ajudar a gente a fazer essa entrevista, viu? Porque tá diferente. Ela tem maior paciência, ela é professora de matemática, ela sub. Mas eu também tenho good super vibes. paciência, eu também Tem, sou você super... tem. Não, claro, e escrever good 12 vibes. livros em 3 anos, pelo amor de Deus, tem que ter uma... Na pandemia, ela ia dar aula de matemática pra Rafa lá em casa. Você veja que sensacional isso. Sensacional. Mas então, terminando, continua na mesma pergunta, sem ser terapia, o que você acredita que fez com... porque é diferente, é uma conexão que você enxerga e a gente não, essa é a Eu pergunta. não acho diferente. Ah, Eu não acho que tenha nada tão fora do ordinário nisso, assim. ordinário. Mas sabe o que eu vejo, assim, nós médicos? A gente sempre tem uma segunda... Uma válvula de escape. Uma segunda personalidade. Ou a primeira. Porque Não. o mundo exterior, você tem essa impressão? Que o mundo exterior nos enxerga, é você o médico... O mundo exterior Ou- sempre nos enxerga, nós médicos, E na né, verdade a como gente vê médicos. que 10% da nossa vida é ser médico, né?
Ou mais, em porcentagem, claro, mas... 33% do tempo a gente tá lá mas dentro. todo o resto é um monte de outras coisas, né? Mas eu acho que é isso mesmo. A gente tem duas personalidades. Duas personalidades é o jeito de falar, No mas... mínimo. Tá vendo Mas que era a uma gente- terapeuta que a gente precisava aqui? Precisa trazer uma terapeuta, deixar ela sentadinha ali. Ó. Mas a gente não pode... O paciente não quer que a gente seja a gente mesmo no consultório. Sabe? Eu sou um cara CDF, eu sou um cara sério, eu sou um cara... Mas a gente tem nossos hobbies, a gente tem as paixões Sim. externas às medicinas, sabe? Você já encontrou paciente num show de rock, assim? Já. Uma vez a gente tava no mosh pit, eu não sei se você sabe o que é mosh pit. Não. É onde as pessoas dançam heavy metal. Aquele bater cabeça, aquela coisa que fica um empurrando o outro. Empurrando o outro, briga. exatamente. Não, quem faz rah é o cara que tá lá no palco. Não, sim, mas daí fica todo mundo assim, Não, né? eles ficam se batendo ali, Isso. fica um jogando um Não, por isso cima aí- do Uma outro. vez, eu escutei durante um mosh pit, Doutor Eduardo. Eu abracei o cara e saí do mosh pit, porque... Eu falei assim, o que você tá fazendo aqui? Ele falou assim, eu que tô te perguntando isso. É, Mas- exatamente. Quando o cara tá ali dentro, o cara já é da tribo, então você não Sim, precisa se ele esconder. também tá do mesmo, É. do mesmo... E até porque não tem por que se esconder, porque nenhuma tribo deve ser escondida, né? E deve ser, ao contrário, revelada e curtir tudo aquilo que tá acontecendo. Interessante. Mas o que eu tava perguntando é, dos 12 livros, todos são temática terror? Fora o manual de alergia e cirurgia plástica? Tem os dois médicos, eu tenho... eles vão entre o terror e suspense. Agora o próximo livro é uma ficção histórica, eu quis fazer alguma coisa diferente. Eu tô falando sobre a Primeira Cruzada agora. Vai ter terror? Não vai ter terror. Não vai ter terror? Não vai ter terror. Nossa, Vai ser fofinho? Não, É. fofinho não, porque o Eduardo não é fofinho. Não vai... E o tema não é. Mas não, a escrita dele não é fofinha, não Tá, tem entendi. como. A forma de escrever é meio... O que é? O- Tipo, meio o quê? Meio... Como é que você usa o... Kubrick ou Von. meio Nelson Rodrigues? O autor? Von, VON, Von. Tá. Mas como, Então, o Von não mas é você fofinho. se considera o quê? Mais pra Kubrick ou mais pra Nelson Rodrigues? Ou Tarantino. Ou Tarantino? Boa. Eu ia falar Palahniuk. Não, Paula Clube Nuke da Luta. Clube da Clube da Luta. Clube da Luta, Ah. ok. Né? Um Palahniuk do terror. Porque eu gosto da narração curta, rápida. Entendi. Que acontece tudo. É como as cirurgias refrativas que duram quantos segundos? Alguns segundos. Alguns segundos. Qual filme que você gosta, que eu te mais assisti na marcou, vida? que você mais assistiu na vida, enfim? Tem dois. E adulto eu descobri que eles eram da mesma pessoa. Alien, o Oitavo Passageiro, e A Volta dos Mortos-Vivos. A Volta dos Mortos-Vivos é lendário, a gente ouve isso e a gente não sabe da onde que veio. E é do E mesmo... Alien e A Volta dos Mortos é o mesmo É o diretor? Dan O'Bannon, o mesmo diretor? diretor. É? Isso é sensacional, hein? É. O Dan O'Bannon, é. E Ele devia aqueles, ser um cara parecido terror com ele. clássico quando a gente era adolescente? Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, Feliz Aniversário para mim, Halloween, e esses... Se eu sei citar as falas dos filmes, sei. Mas você gosta? Gosto. Você gosta dessa? Verdade, Você de consome verdade. essa cultura? Consumo até hoje, eu consumo essa cultura do terror. E a coisa do... Como chama quando é bem trash, que não é trash, que usa... Gore. Gore. É tipo Hitchcock ou... Não. Não, Hitchcock Não. não. Hitchcock é Gore que é o suspense. mais... Hitchcock O é mais O que é Violento. gore? é o mais que é gore? escrachado, mais Gore é violento, sangue. que serra... É o massacre da Serra Elétrica. Tá, mas etc. aí Sexta-feira 13 é Gork, então. Gore. Gork Sexta-feira- ou Gore? Gore. Gore. É gore. Gore. Gore chama é sangue em inglês. Sangue coagulado, assim. Gore. É isso. E aí, é mais nesse ramo. Você gosta desse ramo. Esse é meu... Menos suspense, menos... Não, eu gosto de suspense. Mais Você ação, falou de menos Hitchcock, história. eu gosto de Hitchcock, mas putz, um filminho desses no final do dia, pra relaxar, putz, é fácil, porque você não precisa ficar racional. Relaxar. Porque Ó, a você- pessoa Mas usa- é- você mas entendeu a você- falta da mas eu terapeuta tô- aqui? eu tô Hitchcock entendendo. pra relaxar. Mas eu tô gente. entendendo, porque assim, você pega um filme, Stanley Kubrick, de olhos bem fechados, De abertos. olhos bem Fechados. De olhos bem fechados. Cara, tem todo um
trabalho psicológico ali, que você fica ali, aquele negócio. Cara, você pega... Prestar atenção na história. Você pega o Fred saber quem que é Krueger, qual. você pega o... Claro, você não precisa saber quem que é. A Sexta-feira 13, como é que chama? Esqueci o comfortable, nome. né? É tipo, Ou ele chama Sexta-feira 13. Comfortable Jason. Theory, né? O Jason, você pega o Jason, cara... Você não precisa saber o vai nome ali, dos personagens. É Você tipo não precisa desenho saber o nome. animado. Exatamente. Você não Você precisa só saber o fica nome do esperando personagem. morrer. Você não precisa... Você Exatamente. fica só naqueles jumpscare ali e Você aquilo. já trabalhou isso em terapia, eu espero. A primeira sessão de terapia é aqui. É essa. Viu? Você é o terapeuta dele. Eu Ricardo. tô... Pô, cara, mas não, é porque realmente... O cara ficou porque- preocupado com essa Não, eu não tô preocupado. Eu tô... na verdade, porque é um mundo que eu exploro exatamente... Eu ando exatamente no caminho contrário. Eu chego em casa e quero ver o musical da Mary Poppins, entendeu? Porque eu acho que a minha vida... Eu sou emergencista, é tão pesada que quando eu chego eu quero ver um desenho animado do Pernalonga ou ouvir um musical pra eu não pensar... Eu chamo de uma série confortável, né? Uma comfortable series, porque eu passei o dia, não era numa loja bonita, ou vendendo carro bonito e rápido. Eu tava vendo morte, ferida, dor, né? Então, quando eu chego em casa, justamente eu busco O o outro lado. contrário disso, Talvez o terror tenha uma função psicológica de você De válvula de ver a escape violência, também. você vê a violência e o teu cérebro sabe que aquilo é uma violência, aquilo é errado, mas você está seguro. Então você aprende a conviver com essa situação extrema de uma maneira mais palatável. Entendi. Você põe isso nos seus livros, hein? Suponho. Exatamente. Entendi. E a parte psicológica da coisa é engraçado de escrever, porque você troca algumas palavras, porque você escreve a história. Escrever a história todo mundo consegue, escrever a história é fácil. Daí você pega as frases e você vai trocando as frases para criar a sensação de. E daí você adiciona um barulho, você diminui a descrição, você aumenta a descrição aqui, você vai criando essas atmosferas diferentes. E Entendi. essa é a parte da escrita que eu acho mais divertida, assim, não é o contar história. Contar história, todo mundo conta história. O contar história do jeito que você quer que a pessoa... Você acha que todo escritor, ou você mesmo, usa aquela saga do herói? Não, Aquela construção não. existe Aquela mesmo? construção existe. Tipo, uma coisa de conflito. Exatamente. Tudo Não, bem. como é que é assim? Não, resolução. tem lá Chamada para ação, o mestre, a negação, o começo da jornada. Tem um passo a passo. porque Guerra nas aí Estrelas é todo mundo assim, O Senhor compara, dos né? Anéis é assim, tem Harry um monte Potter. de... Harry Potter. Se você pegar As toda a sagas, estrutura, né? As grandes se você pegar sagas. todas essas três estruturas, você troca os nomes, era o que eu tava falando, troca os Exato. nomes, troca as frases, troca os barulhos, é tudo igual. Não é tudo igual, mas é bem parecido, assim, a coisa É a mesma segue a mesma estrutura. Se a gente pegar filme é pior ainda, sabe? A Erika, a esposa, gostava, nem sei se assiste mais as comédias românticas, eu sempre rio. Muitas. A comédia romântica sempre tem aquele momento de desespero, se sempre você olhar no relógio, falta exatamente 20 minutos para terminar o filme. E os últimos 3 minutos do filme é uma piadinha para levantar o humor. Sempre tem a mesma estrutura que eles chamam de Save the Cat, que é a estrutura de filme de Hollywood. E é tudo cronometrado. A coisa é tão matematicamente feita que a coisa fica... assim, Isso é necessariamente ruim ou depende do que você busca? eu acho que depende do que você busca, mas isso é mais ruim do que bom. Entendi. Porque a coisa fica previsível. Porque você sabe que o casal vai voltar. O plot twist sempre é o uma mesmo. busca interessante É. pra quem não busca essa coisa confortável, Exatamente, né? exatamente. Depende da busca de cada pessoa, Porque né? quando você começa a assistir filme demais, você sabe o que vai acontecer. Sim. Se o cara contou o plano, é porque o plano não vai funcionar. Porque se o plano for funcionar, eles não contam o plano antes. Porque senão estraga o fim. Mas tem bastante livro assim, né? Esses tem. livros para consumo, assim, tipo Nora Roberts. Ah, claro. Esses livros, eles são E não muito tira semelhantes. Não porque tira o tem mérito público, deles. tem Porque o público público pra deles é isso. gigantesco. Tem- O público Tem deles é público pra gigantesco. Eu gosto de final feliz. Eu odeio quando alguém morre no final. Então, Tipo, o mocinho morre no final. Não quero Ai, saber. eu já gosto Eu das gosto do coisas que vive. esquisitas também.
Eu gosto do que gosto das vive, coisas casaram e foram Eu felizes gosto para daquele sempre. final que você fica meio... Então não leia, meu. Nada. Não, Assombrações Curitibanas pode ler, é legal. Tá bom. Mas não é uma privacidade antipropaganda. Privacidade é venda? Ao contrário. Privacidade é venda? Privacidade é venda. Não, aí esse dá um nervoso, esses contos. Olha. A Paula me Mas mandou porque mensagem teve um de plot noite, twist, assim, e falou assim: teve Não, termina mal. não, normal. Terminou mal. Normal ou mal? Mal. Mal, péssimo. Eu terminei de ler, mandei Eu mandei mensagem pra ele. assim, Falei, "Que é esse pô, final?" Eduardo, que é isso? Que sacanagem. Vamos mudar isso Agora eu aqui. não consigo dormir, tô me Mas sentindo às vezes você mal. tem vontade de fazer finais alternativos? Eu até brinco mais com isso, né? Eu participo de uma revista também, uma antologia. Somos em 15 autores e a cada 2 meses a gente lança um tema, escreve sobre o tema, 600 palavras. Você tem direito a 600 palavras para falar sobre o tema. Então tem o cara do romance que faz coisa mais bonitinha, eu sou o outro extremo. Então a gente brinca muito com isso. E às vezes dá vontade de fazer uma coisinha diferente. E a revista é um lugar muito legal para fazer isso. Histórias de Lugar Nenhum, o nome da revista. A revista é muito legal mesmo, assim, não porque eu tô lá, mas tem muita gente muito boa ali dentro. E essa história do brincar com o final impressionante, ou tentar mudar, ou emular o colega. Foi 3, 4 meses atrás, a gente fez uma edição de aniversário e a gente tinha que continuar um conto qualquer da revista de outro colega. O que é emular o colega? Imitar. Ah, imitar. Ai, faltou E vocabulário. você pensa doutora. que isso pode virar filme um dia? Você já viu algum livro Você teu teve uma virando ideia de transformar isso num roteiro? Não você, necessariamente, mas sei lá, um roteirista vir e falar, não, Eu acho que tem tanta gente tão boa por aí que não virou filme. Acho que eu escrevo porque eu gosto de escrever. Eu não sei se... Claro que a gente quer. Claro que a gente quer. você queria. claro. Mas visualiza. a estrutura de um livro É é diferente. totalmente diferente da estrutura Sim, de um sim, filme. por isso você transforma em Tanto roteiro, que- né? Tanto Por isso que que todo mundo pode fica ver brabo, é. como perde-se. O pessoal fica muito brabo quando livro. vê de um lado pro outro, assim. Mas tem outro lado, né? O George R. R. Martin tá milionário não por causa dos livros dele, por causa da série TV. Por causa da série TV. Sim. Por Que pior é? que a série seja. Game of Thrones. Ah, o Game of Thrones. Que impressionante, né? Parou. É, parou. não, tem essa que é Parou o uma mundo. série longa e o Outlander, né? Que também eram Sim, qual que é vários esse? livros. Não. Que é a viagem do tempo lá. É legal essa série. Só que, Não- por exemplo, eu nunca li essa série. Eu só assisti. vi, eu só assisti. Agora, quem lê livros, vários livros que eu já li viram filme, não série, mas filme, Aham. e nós leitores ficamos normalmente frustrados com o filme. Mas é normal, porque é coisa diferente. Se bem que Porque é diferente a narrativa, né? eu tô lendo e assistindo uma série chamada Silo. O livro é Silo também, do Hugh Howey. É uma distopia. No futuro, 10 mil pessoas moram numa estrutura subterrânea, num bunker, o Silo. Pós-apocalíptico, assim. A gente não sabe e o autor não explica. Você não sabia antes. E daí, por exemplo, morre gente, eles fazem um sorteio nos casais do Silo. Ó, você pode tentar por 1 ano ter filho, essa é a tua chance. Então, a série é toda estranha. E a série capturou muito bem, assim, essa sensação de que a gente não sabe o que está acontecendo do livro. Porque no livro é fácil você esconder coisa. Na série você tem que estar mostrando. Então é um pouquinho diferente, eu acho. Mas os caras, a Apple TV mandou muito bem nessa. Vale a pena assistir. Tem Silo. Silo. E tem Instagram, a revista que você falou dos textos. A revista tem Instagram também. É. Histórias de Lugar Nenhum. Histórias de lugar nenhum. O Eduardo também E- tem Instagram. Você, Eduardo, qual que é o seu Instagram? O do autor. O do autor, Eduardo, Eduardo. underline Von 666. Ah, 666. Esse é do autor. E do roqueiro deve ser o quê? Devils. Ah, tá. Não, o bom. Evil Project. Evil Project. 666. Ok. Não tem o 666. Não tem. E do médico Eduardo não tem Instagram. Oftalmopar. Ah, daí ficou uma coisa tão... Isso é normal. ter as- Só bota um coraçãozinho, uma nuvem com borboleta saindo. Não, ele tem 3 personalidades. Não, ele tem várias. Ele tem várias. Eu, na verdade, aqui nesse... Eu não sou psiquiatra, porém... Mas eu acho que depois dessa eu achei conversa sensa- você vai virar terapeuta dele. Não, mas na verdade a sensa é... Na verdade, é Sete verdade, Caras do tinha um Dr. filme, né? Lau, Sete não Caras do tinha? Dr. Lau. É verdade. Você lembra Sete Lembra Caras do disso? Dr. Lau?
Ai, como você não lembra, Eduardo? Olha aí, Pegamos doutor ele, Eduardo, no nós momento que ele descobrimos. Este é um As filme Sete que você Faces tem que... do Dr. Law. do Dr. Lau. Nossa, a gente Não. era criança. Era passava esse você, filme. basicamente, representado muito antigamente, ou seja, você é uma referência, né, uma apologia ao... Dr. Lau. Ao Dr. Lau. Não, mas assim, é sensacional, na verdade, eu tô brincando sobre terapia. Isso tudo é a mente humana. Eu gosto muito quando a gente tem convidado que mostra que não importa quantos por cento, porém a gente é um pouco médico e um monte de outras coisas. Claro. E isso é muito gostoso que as pessoas vejam, que as pessoas saibam e que as pessoas entendam. Isso vai ser Peraí, um corte. repete. Para finalizar. Para indicar um livro O que é? para as pessoas. Tá. E É. uma mensagem final como, né, tipo... Eu acho assim, a gente conversou aqui bastante sobre medicina, sobre oftalmo, sobre juntar o oftalmo com 666, com o livro, com o conto, com a música. Que livro hoje você indica, fora os seus, que o pessoal vai ver lá? Para uma pessoa como eu, tipo, uma- que gosta de Mary Poppins e quer entrar no quer mundo do entrar terror. no mundo do terror suspense. E um livro. Um livro. Um livro e um filme. Além dos contos do... Assombrações Curitibanas. Assombrações Curitibanas, a gente já tá... Esse é muito Tá legal. na lista. Filme pra quem gosta de Mary Poppins. Filme e livro pra quem Pra gosta. que quer, mas Quer quer entrar- explorar... Fazer assim, o... quer explorar e ir pro mundo absolutamente inverso. Edgar Allan Poe. Os contos do Edgar Allan Poe. Que vê Gosto. o Poe, ele Gosto. parte de um gótico mais romântico pro terror. Eu acho que é uma Entendi. passagem é mais uma coisa legal. suave. Entendi. Suave eu não diria. Não, mas eu acho Não, que eu digo, mas tem uma passagem. transição. Tem uma transição, Você não vai sair do One Direction pro Death Evil Metal. Project. Não. Entendi. Entendeu? Não, você Não, você nem vai consegue chegar lá. Onde? O One Direction pro Evil Project. Não, você precisa se... O menino ele vai ser barrado na entrada, né? Não faça. Isso é um livro. Isso é um E livro. um filme. Um filme. Vamos pensar num filme pra quem não gosta de terror começar a assistir terror. E gostar. Que não seja O suspense. Silêncio dos O Inocentes. Silêncio, O dos Silêncio dos Inocentes. Inocentes. Não, teve é um outro sensacional. que é mas muito bom Mas quando também. você sabe o final, todo Com mundo Mickey Rourke. parece que perde a graça. Que tem aquela magia negra. Aquele filme é muito bom. Coração Satânico. Coração Satânico. Ah, verdade. Satânico, Verdade, Coração verdade, Satânico. verdade. Dá uma muito porrada no bom. microfone. Doutor, é de verdade sensacional. Eu achei, porque é muito diferente. É muito diferente. Muito diferente, muito curioso e muito interessante. Essa é a palavra. Não precisa de terapia, não. Ao contrário, é tão legal, uma coisa tão diferente, assim, muito obrigado. Eu adorei o programa. Ai, que Eu achei um bom. convidado muito, muito legal. Eu gosto. E cheio é uma de informação temática que eu nova, gosto, hein? sim. A senhora bacana. também precisa de terapia, doutora Paula? Eu não sou escritora, mas eu Ah, sou tá bom. consumidora. Que bom, Dessa- obrigado. dessa Obrigado pela temática. presença Obrigado a aqui, você, viu? gente. Aí, boa.